Olá, nesse vídeo eu irei explicar sobre a relação fundamental da trigonometria e farei as demonstrações das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, ou seja, dos ângulos de 30, 45 e 60. Assim como eu farei também a demonstração dessa relação fundamental e ao final eu farei um exercício aplicando esse conteúdo. Relação fundamental da trigonometria. Considere o triângulo retângulo ABC. A relação fundamental é dada pela seguinte fórmula: seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, como que nós fazemos para chegar até esse resultado aqui? Vamos demonstrar essa relação. Nós temos que o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, B sobre A. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, C sobre A, que está representado aqui. Se eu coloco o A para o outro lado, ele vai multiplicando, então B é igual a vezes seno de alfa, e C é igual a vezes cosseno de alfa. Bom, mas isso é um triângulo retângulo, então eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós temos então que A ao quadrado é igual a B, vou substituir o B agora por A vezes seno de alfa ao quadrado, mais C ao quadrado, vou substituir por A vezes cosseno de alfa. Fazendo essas contas, no caso resolvendo essa potência, nós teremos esse resultado aqui. Colocando o A ao quadrado em evidência, nós teremos esse resultado, ou seja, o A ao quadrado vai para o outro lado agora dividindo, que ele estava multiplicando. Então, A ao quadrado dividido por A ao quadrado é igual a 1, ou seja, nós chegamos ao que nós queríamos, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis têm medidas 30, 45 e 60 graus. Então, para estudarmos essas razões trigonométricas, vamos iniciar nosso estudo pelo ângulo de 45 graus. Então, vamos considerar um quadrado ABCD de lado A. Bom, sabemos que o quadrado tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. Nesse caso, eu só representei aqui um único ângulo reto e esses dois lados aqui pela letra A. Bom, se eu traçar uma diagonal de A para C, nós sabemos que toda diagonal do quadrado, ela, além de diagonal, ela também é bissetriz, ou seja, divide o ângulo ao meio. Se o ângulo interno do quadrado é 90 graus, logo, dividindo por 2 vai ficar igual a 45. Ou seja, como podemos ver nessa situação aqui. Então, a gente pode agora aplicar o teorema de Pitágoras para achar o valor da diagonal. A diagonal, nesse caso, é a hipotenusa, pois está oposto ao ângulo reto, de 90 graus. Então, nós temos aí d ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Isso significa que d ao quadrado é igual a 2a ao quadrado, porque aqui são termos semelhantes, ou seja, tem a mesma parte literal. Daí eu somo os coeficientes e repito a parte literal. Faço aqui a raiz em ambos os membros da equação, para que eu possa retirar esse expoente aqui do d. Afinal de contas, a gente apenas quer o valor de d, e não de d ao quadrado. E como a gente está lidando com medida, sempre extrairemos valores dessa raiz positivo. Então, nesse caso, o valor da diagonal é igual a raiz quadrada de 2, que inclusive nós já havíamos feito um resultado relativo à diagonal do quadrado em alguns estudos anteriores. Pois bem, aplicando as definições de razões trigonométricas, nós temos o seguinte:
O seno de 45 graus equivale ao cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso, a hipotenusa é igual a d, que nós descobrimos que é a raiz quadrada de 2. Se a gente racionalizar, ou seja, multiplicar em cima e embaixo aqui por raiz quadrada de 2, para poder retirar essa raiz do denominador, nós iremos chegar que seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas nós sabemos que seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Isso significa que o cosseno de 45 equivale também a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então agora falta saber quem é a tangente. A tangente de 45 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, A dividido por A, que é igual a 1. Vamos considerar agora os ângulos de 30 e de 60 graus. Considere para isso o triângulo equilátero de lado A, como nós podemos ver na figura. Nós temos aqui o triângulo equilátero, ou seja, tem os três ângulos iguais e os três lados iguais. Nesse caso aqui, os ângulos internos valem 60 graus e eu tenho aqui o lado medindo A. Bom, se eu traçar aqui a mediatriz, ao mesmo tempo que é mediatriz, ela também é altura, mediana e bissetriz, considerando que isso é um triângulo equilátero. E nós já fizemos em estudos anteriores que a altura de um triângulo equilátero equivale a raiz quadrada de 3 sobre 2. E como essa altura também é uma mediana, divide esse lado ao meio, ou seja, a gente tinha essa medida de lado valendo A, ou seja, a metade de A é A sobre 2. Então nós temos essa configuração aqui, ó, esse triângulo aqui. Bom, se a gente fizer o seno de 30, nós temos que o seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, A sobre 2 dividido por A. Logo, fazendo as contas, nós teremos que seno de 30 equivale a 1 sobre 2. Então, nós sabemos que seno de 30 é igual ao cosseno de 60, por definição, que nós já fizemos isso em estudos anteriores, ou seja, cosseno de 60 equivale a 1 sobre 2. Agora, fazendo os cálculos para as razões trigonométricas, considerando o cosseno de 30, nós temos aí o cateto adjacente, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. Isso significa que o cosseno de 30 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Fazendo as contas aqui, vou cancelar o A com A, nós teremos aí raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas cosseno de 30 também é igual ao seno de 60. Então, isso significa que o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, a tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, como a gente está considerando o ângulo de 30, o cateto oposto ao ângulo de 30 é A sobre 2, o cateto adjacente é A raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, dividindo essas duas frações, nós chegaremos aqui à conclusão que tangente de 30 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. E, por fim, a tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, o cateto oposto agora ao ângulo de 60 é A raiz quadrada de 3 sobre 2 e o cateto adjacente é A sobre 2. Ou seja, fazendo essas contas aqui, essa divisão de frações, nós chegaremos que a tangente de 60 é igual a raiz quadrada de 3. Situação problema. Aplicando as relações estudadas, calcule a altura dessa montanha ilustrada na figura abaixo. Então, ele quer saber essa altura aqui de medida H. Bom, então, se a gente analisa o triângulo CBE, esse triângulo aqui, ó, em azul claro, nós temos a seguinte relação, que a tangente de 60 é igual a H, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que vale x nesse caso. Então, nós temos aí que a tangente de 60, que nós descobrimos anteriormente, equivale a raiz quadrada de 3, ou seja, h é igual a x vezes raiz quadrada de 3. Bom, agora, se a gente considerar esse outro triângulo aqui em amarelo, triângulo CBA, nós temos aí que a tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é h, dividido pelo cateto adjacente, que é 2000 mais x, é esse pedaço todo aqui.
E a tangente de 30 nós descobrimos anteriormente que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, igualando e fazendo aqui o produto dos meios vezes o produto dos extremos, nós temos que 3h, né, 3 vezes h, 3h, é igual a 2000 vezes raiz quadrada de 3 mais x vezes raiz quadrada de 3. Isso equivale a 2000 raiz quadrada de 3 mais h. Por que mais h? Porque esse x raiz quadrada de 3, nós temos aqui, ó, que vale quanto? Vale h. Bom, então 2h é igual a 2000 raiz quadrada de 3. Por que 2h? Nesse caso aqui, a gente tem aqui uma igualdade. Ó, 3h é igual a 2000 raiz quadrada de 3 mais h. Então, se eu passo esse h para o lado de cá, vai ficar 3h menos h. Então, vai ficar 2h. Bom, como eu quero achar o valor apenas de h, eu vou passar o 2 para o outro lado dividindo. Quando eu faço essa divisão aqui, eu vou obter 1000 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Então, vai ficar 1000 vezes 1,7. Esse valor vai ser um valor aproximado, porque a raiz quadrada de 3 não tem um valor exato. Ou seja, o valor da altura aí dessa montanha equivale a 1.700 metros. Agora, nós iremos fazer uma revisão considerando uma música para nos ajudar a memorizar as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Geometria é bela, precisamos dela. Trigonometria, vamos estudar. Ela vem de Tales e vem de Pitágoras. Prova do Peluso, vou gabaritar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Seno e cosseno, e tem a tangente. Com um só à toa vão memorizar. Dizem que é difícil, eu já decorei. Prova do Peluso, já gabaritei. 1, 2, 3.